conta. E escolher não se relacionar com o homem, e escolher não se revelar ao homem. Ele poderia fazer isso, mas Deus escolheu nos amar, Deus escolheu se revelar à sua humanidade. E Ele chamou essa humanidade, Ele nos chamou para que tenhamos relacionamento com Ele. Logo, uma vez que nós fomos criados, uma vez que nós fazemos parte da revelação divina, uma vez que nós estamos inseridos em todo o processo da criação, e Deus está se revelando para nós, logicamente, nós temos um propósito no meio de todas essas coisas. E a pergunta que eu vos faço nessa noite: você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é o nosso propósito? Você de fato acredita de onde você veio? Existe uma teoria aí que diz que nós somos frutos de um acaso. Existe uma teoria aí que diz que uma explosão criou todas as coisas. E existem outras teorias que tentam explicar como tudo surgiu. Mas a palavra de Deus nos mostra e nos revela o nosso propósito, revela quem é o Criador e revela para onde nós iremos. E diante dessa breve abertura, nós estamos aqui no Salmo 19, o Salmo escrito por Davi. A gente não sabe muito o contexto em que Davi escreveu esse Salmo, mas a gente consegue perceber algumas coisas. Davi ele era um grande observador, né? Ele observou a natureza, ele observava o céu. E aí, o Salmo 19, a gente pode dividir pelo menos em três etapas aqui. Primeira etapa, o salmista Davi ele vai falar sobre a ação de Deus na criação, a manifestação divina através das coisas que Ele criou. Isso do verso 1 ao verso 6. Do verso 6 ao verso 10, o salmista vai falar sobre a revelação da palavra de Deus para a humanidade. E do verso 11 ao verso 14, nós vamos ver o salmista falando a relação do homem sabendo quem criou a todas as coisas, do homem recebendo essa palavra de Deus e a postura do homem diante dessa informação. E isso vai, acredito eu, pela misericórdia de Deus, nós poderemos sair aprendendo um pouco mais sobre essa perspectiva. Acompanha comigo o verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclamam as obras das suas mãos. Falei há pouco sobre propósito, e falei que iríamos descobrir qual era o nosso propósito. Eu vou dizer o que não é o propósito de Deus, primeiramente. O propósito de Deus para a sua vida não é que você seja rico. O propósito de Deus para a sua vida não é que você tenha uma vida tranquila, próspera. O propósito de Deus para a sua vida não é que seu ministério seja extremamente grandioso. O propósito de Deus não é que você seja famoso, que você tenha carro, bens, coisas dessa terra. Muito embora Deus, Ele concede para as nossas vidas, porque o nosso Deus é um Deus bom. Mas se olharmos para a palavra de Deus e olharmos alguns textos, nós vamos descobrir que eu e você temos como um propósito refletir a glória de Deus. Nós somos a glória de Deus, e o nosso propósito, enquanto vivemos nessa terra, é refletir a glória de Deus. Nós somos criados para o louvor do nosso Deus. Esse é o nosso propósito. Não adianta a gente querer ficar correndo atrás dessas coisas, muito embora é importante termos os nossos trabalhos, termos os nossos afazeres, termos sustento, isso tudo é muito importante, queridos, mas isso não é o centro da vontade de Deus para a minha e para a sua vida.
O centro da vontade de Deus para mim e para a sua vida é que conheçamos a Ele e que experimentemos a revelação dEle nas nossas vidas e que possamos refletir, de fato, fazemos parte de fato da glória de Deus. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E aí quando o salmista fala o seguinte: olha, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Lá em Efésios capítulo 1, verso 11 e 12, diz o seguinte, não precisa abrir não. Neles também fomos escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte: assim, quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para... Vocês sabem, né? Tudo, Isaías 43, 7, tudo que é chamado pelo meu nome, a criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Deus falando sobre os homens. Então nós somos criados para o louvor e para a glória de Deus. E o salmista está falando que todas as coisas, os céus declaram a glória de Deus. Logo, todas as coisas que Deus criou, seja a humanidade, seja o sol, seja a lua, as estrelas, as galáxias, tudo aquilo que Deus criou nesses 13,8 bilhões de distância que existe o universo, todas as coisas são para a glória de Deus. Todas as coisas, tudo Ele fez para a sua glória. Aí a gente precisa observar alguma situação. Se todas as coisas são feitas para a glória de Deus, e eu estou falando agora do universo, tudo foi feito para a glória de Deus, existe algo que sustenta. A palavra de Deus fala que Jesus sustenta todas as coisas, mas a gente que nós, a humanidade, descobrimos algumas leis que Deus criou. Deus criou algumas leis, e aí eu vou citar algumas aqui, que sustentam o universo. A lei da gravitação universal, conservação, termodinâmica, leis planetárias de Kepler, que estudam os movimentos dos planetas, entre outras leis, que servem para manter o universo. Certo. Todas as coisas foram criadas perfeitas, e elas funcionam de forma perfeita. E todas as coisas obedecem às leis. Vou dar um exemplo. A gravidade. Lei de gravitação universal. A Lua, ela está sendo atraída pela Terra. Então, basicamente, de uma forma bem simplista, porque eu não sou cientista, não sou nada disso, nem astrônomo nem nada, mas de uma forma bem simplista, a Terra e a Lua, elas obedecem essa lei. A Lua está sendo atraída e segura pela Terra. Imagine que um dia a Lua fala o seguinte: não, eu quero desobedecer essa lei. Não acho certa essa lei, eu ficar presa aqui na Terra, eu quero conhecer o universo. O universo é tão grande, eu vou sair vagando pelo universo. Imagine que ela fala isso. Não faz sentido. Sabe por que isso não acontece? Porque Deus criou todas as coisas perfeitas, e todas as coisas obedecem àquilo que Ele determinou. Agora, eu entendi que todas as coisas são feitas para a glória de Deus, e ao obedecerem aquilo que Deus estabeleceu para todas as coisas, elas estão refletindo a glória de Deus. A pergunta que eu te faço nessa noite: e nós? Mas Daniel, tudo bem, a gente está sujeito a leis da natureza também, a gravidade e as outras demais leis. Não estou falando dessas leis. Estou falando da palavra de Deus. Por que nós, de toda a criação, somos os seres que sempre fogem daquilo que Deus determinou como um propósito para mim e para a sua vida? Porque assim como as estrelas, o sol, as estrelas conhecem as leis estabelecidas por Deus, nós conhecemos a palavra do nosso Deus.
E o fato de conhecer, queridos, não quer dizer que nós estamos cumprindo a lei. Mas nós devemos conhecer a palavra de Deus, nós devemos conhecer os seus estatutos, a sua palavra, e obedecê-los, cumpri-los. Quando nós fazemos isso, automaticamente nós estamos vivendo para a glória de Deus. Quem viveu de forma plena, de forma sem falhas, de forma perfeita, foi Adão. Adão foi criado, ele refletia a glória de Deus plenamente, mas ele caiu, isso por um momento, depois ele caiu, e o pecado nos alcançou, mas Deus mandou o seu Filho, a saber, chamado Jesus Cristo, para nos dar vida, e nele nós somos justificados, e nele nós podemos, e ele cumpriu todas as coisas, e nele podemos ser aperfeiçoados através da sua palavra, e não há mais desculpa para eu e você falar, não, eu posso viver da minha forma, eu posso escolher não obedecer às leis de Deus, eu posso escolher não cumprir os mandamentos de Deus, eu posso escolher viver a minha vida da forma que eu acho que tem que ser.